Olá, amores! Hoje nós iremos fazer a atividade 7 do caderno de atividades 5 nas páginas 21, 22 e 23. O nosso texto hoje é um conto. Conto é um texto onde apresenta a história de um personagem. Ele vai contar a história de um personagem. E esse personagem, ele pode ser real ou não. Na maioria das vezes, o conto, os personagens não são reais. O nosso conto se chama O Menino Maluquinho. E nós podemos observar aí a capa do livro, pois o nosso conto foi tirado de um livro. E quem escreveu esse livro foi Ziraldo. Ziraldo é o autor do livro. E a fonte ou portador é o livro O Menino Maluquinho. E nós vamos ler agora apenas um fragmento. E o que é fragmento? Uma parte do livro, um pouquinho do livro. Acompanhe a leitura. O Menino Maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam como é que ele podia ser um companheirão. Se ele perdia um caderno no colégio e ele perdia um caderno todo dia. Era fácil encontrar seu dono. Seu caderno era assim: um dever e um desenho, uma lição e um versinho, um mapa e um passarinho. Este caderno só pode ser do menino maluquinho. O que vocês acharam do nosso conto? Ele está falando de quem? Foi muito legal, né? Muito engraçado o nosso conto. E também apresenta algumas características do menino. Vamos às alternativas? O texto que você leu é uma carta, uma fábula, uma lenda ou um conto. Marque. O texto serve para ensinar uma lição, anunciar um produto, contar uma história ou fazer um pedido. Para que serve um conto? Marque. 4. Releia o texto e pinte as características do menino maluquinho. O menino maluquinho era o quê? Grande, bonito, estudioso, amigo, tristonho, criativo, alegre ou zangado. Vai pintar apenas as características para o menino maluquinho. 5. Circule no texto a palavra que indica que o menino maluquinho é um bom amigo. Como é que a gente sabe que ele é um bom amigo? Procure no texto e circule. Por que era fácil encontrar o caderno do menino maluquinho? Como é que eles reconheciam o caderno do menino maluquinho? No texto também está explicando. Você procura e escreve no 6. O que é um conto? É um texto escrito em tópicos e dá instruções. É um texto em que os personagens são animais e que terminam com uma moral. É um texto que conta uma história ou é um texto com versos para ser cantado? O que é um conto? Pinte. O autor do texto é quem escreveu O Menino Maluquinho? Ensopo, Maluquinho, Ziraldo ou narrador? Pinte o nome do autor. 9. Copie a frase abaixo, usando a letrinha cursiva, a letrinha que a gente escreve, e vai trocar a expressão sublinhada por outra. Se ele perdia um caderno no colégio é onde? Então, você vai escrever. Se ele perdia um caderno, aonde? E ele? Quem é ele? Então, no 10, você vai escrever para mim quem é ele. Quem perdia o caderno? Escreva no 10. 11. Vai lá no texto e vai procurar todas as palavras terminadas em inho. E vai completar aqui nos quadrinhos do 11. Quem terminar com inho, você completa aqui, escreve aqui no 11. 12. Vamos formar palavras, dá o diminutivo. Bonito, bonitinho, querido, queridinho. Continue. Dá o diminutivo. Pinte a palavra que representa a figura e separe as sílabas. Temos os desenhos, temos as palavras. Você vai marcar a correta e separar as sílabas. 14.
Encontre 5 palavras que tenham NH e pinta. 15. Vai fazer uma frase usando as 2 palavras. Na mesma frase tem que ter as 2 palavras. Então, você vai formar aí 3 frases. O nosso segundo texto é uma tirinha. A tirinha, ela apresenta uma linguagem verbal, que é essa que está escrita nos balões, e ela também apresenta uma linguagem não verbal, que são os desenhos, são as formas que eles estão apresentando no rosto, que a gente pode identificar o que é que está acontecendo no balão, na tirinha, mesmo sem ler o balão. Então, vamos à leitura. Não tenho grana para mais nada. Mesada está ultrapassada. Façam como eu. Dei uma facadinha todo dia. E o que é uma facadinha, gente? O que é uma facadinha? Dei uma facadinha todo dia. É pedir só um pouquinho todo dia, né? Para não assustar a mamãe e o papai. É isso que ela quer dizer com uma facadinha. Letra A. Por que o menino maluquinho e seu amigo estavam chateados? Por quê? O que é mesada? Você recebe mesada? O que é mesada? Escreve para mim. Letra C. O que Julieta quis dizer com dar uma facadinha? O que é uma facadinha? É pedir só um pouquinho todo dia. 17. Comparando os 2 textos que nós lemos, podemos afirmar que os 2, eles são narrativos? Os 2 são engraçados? Os 2 trazem uma lição de moral? Ou os 2 têm personagem como um animal? Marque.